Olá, tudo bem com você? Você sabe que livro foi publicado em 1859 e que, de certa forma, abalou o ensino das ciências, abalou a história da ciência, trazendo mais luz a respeito da chamada teoria da evolução? Exatamente, este aqui, o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Na verdade, foi o livro que fez com que a fama do naturalista inglês fosse alçada às nuvens. Só que tem um detalhe que poucas pessoas sabem, que, na verdade, outro pesquisador, chamado Alfred Wallace, estava lidando com esse assunto, pensando nisso também. Ele também colecionava insetos, plantas, era um naturalista, só que bem mais jovem que Darwin. Antes de Darwin mesmo, esse Wallace havia escrito alguma coisa sobre esse assunto, e isso é pouco contado. Na verdade, está debaixo dos tapetes na história do evolucionismo. Eu tenho aqui um livro do famoso jornalista Tom Wolfe. Wolfe é um dos maiores nomes do jornalismo chamado New Journalism, ou seja, um jornalismo que incorpora recursos literários quando os autores escrevem suas matérias, reportagens, enfim. Wolfe também é autor de vários outros livros, como Fogueira das Vaidades, romances, reportagens muito famosos e muito bem vendidos, né? São best-sellers. E neste livro aqui, O Reino da Fala, ele faz uma crítica muito inteligente à teoria da evolução. Wolfe não é um criacionista, mas é alguém que pensa, alguém que analisa os fatos de maneira investigativa. E aqui ele começa, por exemplo, dizendo aqui, logo no início do livro, tem um parágrafo aqui bem interessante em que ele fala o seguinte, 150 anos já se passaram desde que a teoria da evolução foi anunciada e eles não descobriram nada. Nesse mesmo século e meio, Einstein descobriu a velocidade da luz, além da relatividade da velocidade do tempo e distância. Pasteur descobriu que micro-organismos, notadamente as bactérias, causam um número diabólico de doenças, desde resfriados até antraz ou pneumonia em seu último estágio, com pulmões colapsados e oxigênio por tubo. Watson e Crick descobriram DNA, os chamados tijolos de que são feitos os genes. E nesses 150 anos, os linguistas, biólogos, antropólogos e representantes de todas as demais disciplinas não descobriram nada sobre a linguagem, que é o alvo aqui das considerações do Wolfe. Depois ele trata aqui, brevemente, da história do Alfred Wallace, esse jovem que então tinha 35 anos, estava numa ilha remota lá no arquipélago malaio e sofrendo com malária. E nesse momento muito complicado ali, em que ele estava com febre alta, ele teve um insight, que muita gente atribui justamente a Charles Darwin, mas pertence ao Wallace, ao jovem Wallace. Sobrevivência do mais apto. Já ouviu falar sobre isso? Sobrevivência do mais apto? Geralmente vem à nossa mente Darwin como o autor desse tipo de ideia, mas na verdade foi esse jovem aqui, pesquisador, Alfred Russel Wallace. Bem, acontece que Wallace, então, tendo esse insight, isso foi em 1858, um ano antes da publicação de A Origem das Espécies, que foi em 1859, como eu já disse. Wallace, então, se aplica a escrever um artigo detalhando seus pensamentos, suas ideias e seu insight tido ali enquanto estava febril lá nesse arquipélago malaio. E o livro aqui de Wolfe diz que Wallace queria enviar o manuscrito para a Inglaterra no próximo navio que passasse por ali, pelo arquipélago onde ele estava. Mas não para qualquer das publicações científicas populares, como a Annals and Magazine of Natural History, ou então The Literary Gazette, ou Journal of Arts, Belles Letters, Sciences, etc. Ele já havia publicado 43 artigos durante seus 8 anos de trabalho na Amazônia e ali na Malásia. Não, para este aqui ele queria montar um grande palco, que fosse alguma coisa estrondosa, né? Então Wallace, enquanto pensava para quem enviar o artigo, para que publicação, ele teve uma ideia. Eu vou enviar para o maior naturalista britânico de então, que era o Sir Charles Lyell, o grande geólogo. Lyell, caso visse mérito na estonteante teoria de Russell,
tinha o poder de apresentá-lo ao mundo de uma forma heróica. Só que o problema, diz aqui o Wolff, era que o Wallace não conhecia Lyell. E naquela ilhota primitiva onde conseguiria o endereço dele, então ele teve uma ideia. Ele já tinha se correspondido algumas vezes com um tal de Charles Darwin, trocado ideias com esse naturalista inglês. E então ele pensou, eu vou enviar a carta, meu artigo primeiramente para Darwin e pedir que ele então encaminhe para Charles Lyell. Ele sabia então já que Erasmus Darwin, né? Ele conhecia então o avô de Darwin, Erasmus Darwin, já havia se correspondido, como eu disse, com Darwin, com Charles Darwin desde 1856. Darwin, inclusive, mencionara em uma carta que Lyell elogiara um dos artigos recentes de Wallace, provavelmente o sobre a lei que regula a introdução de novas espécies, também conhecido como o artigo da Lei Sarawak, de 1855. Então, no começo de março de 1858, o manuscrito e uma carta de Wallace já estavam no oceano a mais de 10 mil quilômetros da Inglaterra, endereçados a Charles Darwin. A carta era extremamente polida, quase encolhida de medo, diz aqui o Wolff. Wallace pedia a Darwin que fizesse o favor de ler seu manuscrito e que o encaminhasse a Lyell caso o achasse merecedor. Esse foi o problema de Wallace. Quando Darwin leu aquele manuscrito, e Darwin já estava no processo de escrita desde 1844, na verdade, quando ele começou os esboços desse aqui, do livro que viria a ser conhecido como A Origem das Espécies, quando Darwin leu o manuscrito de Wallace, ele pensou, essa é a minha ideia. E, claro, pensou que se o manuscrito de Wallace fosse publicado antes do livro dele, ele então seria o segundo a pensar, elaborar a teoria da evolução. Então o que Darwin faz? Se apressa e publica seu livro no ano seguinte. Complicado, né? Eu publiquei aqui em meu blog criacionismo.com.br, alguns anos atrás, um artigo, Darwin plagiou a teoria da evolução, e no final desse artigo, que foi originalmente publicado no portal Terra, é dito assim: há provas circunstanciais de que Darwin sabia ter prejudicado Wallace e que se sentia culpado por isso. Ainda que não estejamos cientes de tudo que Darwin e seus colegas conversaram ou pensavam, existe uma reveladora sequência de cartas na qual Darwin se refere ao assunto como um caso miserável, assim que ele se referia, e define seu relacionamento com Wallace como uma situação delicada. Claro, depois do que ele fez, realmente a amizade foi abalada. Darwin admitiu em carta ao renomado botânico Joseph Hooker, que ajudou a manipular a reunião da Linnean, já vou explicar o que foi isso, de forma a beneficiar o amigo, ter escrito meia carta a Wallace, na qual concedo a prioridade a ele. Darwin estava claramente dividido entre fazer o certo, por um lado, e chegar em segundo, por outro, e disse que parece-me difícil aceitar a necessidade de perder meus muitos anos de prioridade, mas não estou certo de que isso afete a justiça básica do caso. Uma maneira polida de falar que realmente fez algo muito antiético. Essa reunião da Linnean aqui Society aconteceu pouco antes da publicação do livro de Darwin. Darwin não estava presente, tampouco Wallace também, ele estava lá ainda, né, naquele arquipélago, e aí fragmentos do que seria o livro de Darwin e também do artigo de Wallace foram lidos nessa reunião. E esse amigo de Darwin, esse botânico, deu um jeito de manipular as coisas para que Darwin tivesse precedência então. Em 1859, então, o livro é publicado e Darwin passa a ser conhecido como o pai da teoria da evolução. Na verdade, o correto seria atribuir aos dois, porque quase que simultaneamente ambos tiveram essas ideias e publicaram seus trabalhos. Mas, claro que a injustiça histórica foi conceder apenas a Darwin todos os louros. Essa é parte da história e cada um julgue como achar melhor.